Deixa eu desligar aqui para ver se fica. Opa, valendo! Numeral. Vamos iniciar agora o estudo de mais uma classe de palavras que se chama numeral. É uma das classes que pouco cai em concurso público, pouco mesmo, mas vamos ter que vê-la porque estamos estudando as classes de palavras. Então não é interessante deixar nenhuma de fora. Então vamos começar pela definição, né? Como definir numeral? Do ponto de vista semântico, né, a gente sempre relembra, semântico está ligado a sentido. Semântico está ligado a sentido. Então, semântico ou semântica diz respeito ao sentido das palavras. É a parte da gramática que estuda a semântica, é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Então, do ponto de vista semântico, o numeral indica essencialmente quantidade absoluta, no caso do numeral cardinal. Quantidade fracionária, no caso do numeral fracionário. Quantidade multiplicativa, no caso do numeral multiplicativo. E ordem, sequência, posição de pessoas ou de coisas, que é o famoso numeral ordinal. Nós temos esses 4 tipos de numerais: numeral cardinal, fracionário, multiplicativo e ordinal. Isso do ponto de vista semântico, do ponto de vista de sentido. Do ponto de vista morfológico e discursivo, o numeral é uma classe normalmente variável em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. É um determinante, ou seja, acompanha o substantivo, e nesses casos, o numeral é chamado de numeral adjetivo. Por quê? Porque ele tem valor de adjetivo. Repetindo para fixar. Quando o numeral ele acompanha um substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo. Então, vai que resolvam colocar uma questão dessa na prova que vocês irão fazer no Banco do Brasil, no concurso, ou nas provas da vida, né? E alternativas, aliás, o enunciado da questão peça para você identificar uma questão, uma alternativa que apresenta um numeral adjetivo. Você vai observar que é aquele que acompanha o substantivo. Se o numeral substituir o substantivo, então ele vai ser chamado de numeral substantivo, tá certo? Vamos focar nisso aqui. O numeral ele pode acompanhar o substantivo e será chamado de numeral adjetivo, porque ele vai exercer a função que o adjetivo exerce, e ele pode substituir o adjetivo, perdão, o substantivo. Nesse caso, ele não vai ser um numeral adjetivo, ele vai ser um numeral substantivo. Por quê? Porque ao substituir o substantivo, o numeral vai exercer função própria de um substantivo. Isso do ponto de vista morfológico. Do ponto de vista sintático, o numeral é um termo que funciona como adjunto adnominal. Olha só, é importante saber isso aqui. As palavras, elas exercem funções sintáticas. Função de sujeito, de predicado, de objeto direto, indireto, de complemento nominal, de aposto, de vocativo, de adjunto adnominal e adverbial, ou seja, elas exercem funções sintáticas. E a gente ter a consciência de que determinada palavra exerce determinada função sintática é o segredo para eu compreender a relação de morfologia e sintaxe, ou seja, a relação morfossintática da língua, né? E isso vai me ajudar a não só produzir bons textos, como e quanto compreender e interpretar. Observe que eu falei compreender e interpretar. Por quê? Porque são coisas distintas. Nós vamos ver uma aula aí, eu espero que dê tempo, sobre compreensão e interpretação. Tá certo? E nós vamos ver que são coisas distintas. E que as pessoas erram nas provas, porque a questão é de compreensão, você marca como se fosse interpretação.
e vice-versa. Tá certo? Então, do ponto de vista sintático, o numeral ele exerce função de adjunto adnominal, está ali junto ao nome, quando ele acompanha o substantivo. Né? Por quê? Porque ele exerce como se fosse a mesma função de adjetivo. O adjetivo, ao acompanhar o substantivo, ele também exerce função de adjunto adnominal. Quando ele substitui o substantivo, aí já é outro caso, observe. Aí ele exerce função de substantivo, ou seja, ele tem função substantiva. E quais as funções que o substantivo pode exercer? Função de núcleo do sujeito, função de predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial e aposto. O bendito substantivo ele exerce todas essas funções sintáticas, dependendo da construção da frase. Olha só que legal. Então, o substantivo ele exerce todas essas funções que eu acabei de falar. E quando o pronome ele substitui o substantivo, ele vai aparecer exercendo uma dessas funções. Quando ele acompanha o substantivo, que é um pronome adjetivo, aí ele tem uma função só, que é o quê? Adjunto adnominal. Tranquila a definição? Ficou alguma dúvida aqui? Se não ficou, a gente continua. Peraí, Luiz Carlos, que Opa. Leandro, porque Leandro disse que não estava lhe ouvindo. Deixa eu ver se ele já deu certo. Sim, então deve ser a internet de Leandro. Já me ouve, Leandro? Alguém mais está tendo dificuldade de me ouvir? Carieta, tá ouvindo? Eu estou ouvindo bem, agora porque Leandro botou no grupo. Ele disse, não estou lhe escutando, acho que é minha internet, perdeu o sinal. Deve Aí eu ser. perguntei se tinha dado certo, mas ele não respondeu. Carieta, está me ouvindo? Eu ouço, mas aqui a acolá fica baixo. Claro. O que será que está Ouvindo acontecendo? normal. Pronto. Então vamos lá. O microfone está no canto. Leandro saiu, viu? Presta atenção quando ele voltar, eu lhe aviso. Pronto, quando ele voltar, eu creio que volta automaticamente. Pronto, então. Quando você entra uma vez, que sai por algum motivo, ao retornar automaticamente já é aceito, sem precisar de estar aceitando, está permitindo o acesso pela segunda vez. Vamos continuar aqui enquanto o Leandro volta. Quanto à classificação, nós vimos aí por cima, existem esses tipos, esses 4 tipos. Os numerais cardinais, os numerais ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais, eles designam a quantidade em si ou acompanham substantivos dando essa ideia de quantidade. Por exemplo, 2 e 2 são 4. Observe que eu tenho aqui 2, numeral está inclusive repetido, e 4. 2, 4, 6, 8, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 1000, são numerais cardinais. Né? Começando do 1 e vai-se embora aí. São todos números cardinais. Hoje faz 20 dias que eu não vejo minha mãe. Então, observe: 2, 4, 20, 30, 3, 1, 1000, 100 mil são numerais cardinais. Os ordinais, eles indicam posição ou indicam ordem, né, de sucessão de seres numa série. Por exemplo, aí vai primeiro, segundo, terceiro, 10º, 5º, 50º, milésimo, números que indicam ordem. No exemplo que nós temos aqui na tela, ele é o primeiro aluno da sala. Então, primeiro lugar, 10º lugar, 30º congresso e por aí vai. Indicam ordem. Os multiplicativos indicam o aumento proporcional da quantidade ou a sua multiplicação. Então, dobro, triplo, quádruplo e por aí vai embora. Tá certo? Fracionários indicam diminuição, é o contrário. Né? Enquanto os multiplicativos indicam um aumento proporcional, os fracionários indicam a diminuição proporcional da coisa. Um terço, metade, um quarto, um quinto, um meio.
E por aí vai. Detalhe importante. As dicas para o emprego dos numerais. Pai que precise, de repente, não só, repito, para você responder a prova, quanto para você produzir a redação. Tá certo? Então, observe. Os ordinais, como último, penúltimo e antepenúltimo, eles não possuem cardinais correspondentes. Essa é uma dica. Outra, os fracionários, eles têm como forma própria meio, metade e terço. Meio, metade e terço. Todas as demais são representações de divisão correspondente aos ordinais. Então há ou cardinais. Então há essa questão aí, esse diálogo. Exceto meio, metade e terço, os demais são representações que correspondem a ordinais ou cardinais. Tá certo? Sempre seguido a partir do 11º aí, entra o acréscimo da palavra avos. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, aliás, terço, quarto, décimo, milésimo, aí 11 avos, 15 avos, 12 avos, 16 avos e por aí vai. Designando séculos, reis, papas e capítulos, utiliza-se na leitura ordinal até décimo. A partir do décimo, aí usa os cardinais. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo. Passou daí, vai para, olha só, Luís XIV. Então, não é Luís 14º, é Luís XIV. Se você disser Luís 14º, tá errado. Tá certo? Luís XIV. Papa João Paulo II. E por aí vai. Se o numeral vier antes do substantivo, foca nisso aqui. Se o numeral vier antes do substantivo, o que acontece? Será obrigatório o ordinal. Por exemplo, não 20ª Bienal, mas a Bienal 20. Ou seja, quarta semana cultural. Se aparecer antes, o ordinal é obrigatório. Zero e ambos, ou ambas, também são numerais cardinais. Pessoas esquecem desse detalhe. Zero e ambas, ou ambos, são numerais cardinais. Então, os cardinais começam de zero, certo? A pessoa, ambos é ordinários, aliás, é cardinal também, ambos, sim, como se fosse correspondente a dois ou mais. Então, também é cardinal. Quando eu digo assim, Cali Edson e Adriana, Cali Edson, Adriana, Jurian, Leandro, ambos farão a prova no mesmo local. Então, equivale aos 4, tá certo? A palavra 14, ela pode ser escrita assim, com C, e pode ser escrita com QU. As duas formas são aceitas pela gramática normativa, então você pode escrever do jeito que você achar melhor. 14 ou 14, pode até pronunciar 14, tá certo? A forma milhar é masculina, portanto, não existe algumas milhares, e sim alguns milhares. Observe que algumas é feminino. Se eu disser algumas milhares de pessoas naquele evento, gramaticalmente estará incorreto, tá certo? O correto seria dizer alguns milhares, em virtude de a palavra milhar ser masculino. Alguns numerais coletivos que a gente não se liga ou não sabe que existe. O grosa,
né, que é 12, o lustro, que é um período de 5 anos, e o sesquicentário. Sesquicentário, o período que corresponde a 150 anos. O numeral 1, se ele indicar quantidade, é artigo. Quando se opõe ao substantivo, indefinindo ou indicando de forma indefinida. Numeral é só isso. Nem se preocupem em quebrar a cabeça. Se você não vou ter que revisar, dê uma olhadinha por cima em numeral e vá-se embora. Por quê? Porque numeral não é um assunto, como eu falei no início da aula, muito exigido em concurso. Dê uma olhadinha, porque de repente a gente acha que não vai cair, aí cai. Mas não merece a nossa preocupação. Ah, eu vou estudar, tenho muito assunto para estudar. Então, você tem muito assunto, deixa o numeral para depois. Eu não fiz depois porque eu quero seguir a sequência que já está planejada aqui. Mas quando você for revisar, se der tempo, para o concurso de agora, vocês devem dar menos importância, menos, não é que deixe de mão, deixe de lado, mas dar menos importância a numeral, certo? Agora, o que vem para a tela aqui, aí sim, aí vocês têm que ter um pouco mais de atenção, que é pronome. Vamos entrar agora na classe dos pronomes. Aqui requer um pouco mais de atenção, porque tanto é mais cobrado, quanto ajudará na construção do texto. Tá certo? Então vamos lá. Definição. Do ponto de vista semântico, sempre referente a sentido, o pronome ele pode apresentar inúmeros sentidos. Observe só o quanto é complexo, porque ele pode aproveitar vários sentidos. Aproveitar não, perdão, apresentar. Depende do contexto. Pode apresentar o sentido de posse, pode apresentar indefinição, pode apresentar generalização, questionamento, apontamento, aproximação, afetividade, ironia, depreciação, entre outros, entre outros. Então, por aí você tire a importância dos pronomes, principalmente na construção da sua redação. Do ponto de vista morfológico e discursivo, o pronome é uma classe que varia em gênero e também em número. E se refere a elementos dentro e fora do discurso. Então, olho a vivo aí, ó, olho vivo com os pronomes. Ele é um determinante. Nós vimos nas primeiras aulas que existem as palavras determinantes e as palavras determinadas. Então, assim como o numeral, o pronome é um determinante. Ele vai aparecer ali acompanhando um substantivo ou substituindo esse substantivo. Então, segue a mesma lógica dos numerais. Quando o pronome acompanha o substantivo, ele é chamado de quê? Pronome adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, aí ele muda de nome e passa a ser chamado de pronome substantivo. Então, o mesmo que acontece com os numerais serve para o estudo dos pronomes, tá certo? Eles podem ser pronomes adjetivos ou pronomes substantivos, a depender de como ele apareça, como eles apareçam na oração, na frase. Do ponto de vista semântico, perdão, sintático, o pronome é um termo que funciona também, como nós vimos lá nos é, tais, ele também pode ser adjunta nominal. Quando? Quando ele acompanha o substantivo, ou seja, que ele vai estar exercendo aquela função de adjetivo. E adjetivo geralmente é adjunto nominal quando acompanha o substantivo. Ele pode também exercer a função de quê? De um substantivo, quando ele substitui o substantivo. Ou seja, todas as funções que vimos
na introdução dos numerais. Núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, ou seja, todas as funções que o pronome pode exercer quando ele substitui o substantivo. Quando ele acompanha, não. Quando ele acompanha, ele funciona como adjetivo, logo, ele vai ser um adjunto adnominal. Certo? Quadro básico aqui para a gente fazer desculpa, um resumo dos tipos de pronomes. Então, nós temos os pronomes pessoais, que são aqueles que indicam diretamente as três pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Singular e plural. E esses benditos pronomes pessoais, além disso, eles se subdividem em pronomes pessoais do caso reto, ou pronomes retos, e pronomes pessoais do caso oblíquo, que se dividem em oblíquos átomos e oblíquos tônicos. Vamos ver isso no decorrer da aula. Então, pronomes pessoais do caso reto. Panorama aqui. Eu, tu, ele ou ela. Singular. Nós, vós, eles ou elas. Plural. Só relembrando as pessoas gramaticais. Depois nós temos os pronomes demonstrativos. O que eles fazem? Eles indicam a posição dos seres no espaço, no tempo e no contexto. Cuidado com esses pronomes. Cuidado com esses pronomes que eles vão aparecer ali, podem aparecer ali como elementos coesivos, né? Elementos de coesão. Vamos ver isso nas aulas posteriores. Quais são esses pronomes? Este, esse, aquele. Claro que depois tem os variantes, variantes não, pô, os invariáveis, né? Isso, isto, aquilo, e por aí vai. O pode ser um pronome demonstrativo, tal, mesmo, próprio. Aí tem aí aquilo, semelhante, isto, isso. São pronomes que indicam a posição dos seres no espaço, no tempo e no contexto. Por isso são chamados de demonstrativos. Nós vamos ver só esse quadro? Não, nós vamos ver um por um na sequência da aula. Existem os benditos pronomes relativos, que quebram a cabeça de muita gente em provas. O que eles fazem? Eles relacionam-se a um antecedente, ou seja, a algo que vem antes do pronome, representando na oração seguinte. Quais são os principais pronomes relativos? Que, quem, quanto, onde, o qual, cujo, como. Depois nós temos pronomes indefinidos. E o que eles fazem? Eles indicam uma forma indefinida ou expressam uma quantidade indefinida. Tudo, nada, algum, nenhum, muito, certo, pouco, mais, todos, todo, vários, qualquer. Eu digo assim, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Então eu tenho aí uma indefinição, tanto de pessoa quanto de coisa. Eu não especifico alguém. Qualquer pessoa, nem especifica a pessoa, nem especifica a coisa. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Então tem um pronome indefinido, não define exatamente o que a pessoa, quem é a pessoa e o que ela pode aprender. Né? Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Existem os benditos pronomes interrogativos. Como o próprio nome sugere, né? Eles indicam interrogações diretas e indiretas. Então, que, quem, qual, quanto. Aí você olha e diz, professor, peraí, que, quem, qual tá lá em cima, ó, e quanto. Você olha e fala, olha, tá aqui, ó. Você disse que eles são interrogativos, mas você quer dizer que eles estão, o quê? Relativo. Sim, são os mesmos pronomes. A diferença é a função que eles vão exercer dentro da frase, dentro do contexto. Tá certo? Ah, eu decorei aqui. Que é relativo.
Eita, peraí, mas que também é interrogativo. E agora? Como é que eu vou saber? Pelo contexto. É o mesmo, a grafia é a mesma. Quem? Q-U-E-M. Aí você vê aqui que quem é interrogativo e relativo. E aí, agora pegou. Não pegou nada. Você olha para o contexto. De acordo com o contexto, você vai perceber se está retomando um termo anterior, está se relacionando ao termo anterior, ou se está fazendo uma pergunta, direta ou indireta. Você vai dizer, não. Então, nesse caso aqui, o que, ou quem, ou qual, ou quanto, nesse caso aqui, é relativo, porque refere-se a um substantivo, a um ser, já citado anteriormente. Nesse outro aqui, ele é o quê? Ele é interrogativo. Por quê? Porque aqui ele pergunta. Tá entendendo? É o contexto que vai definir isso. E os danados dos possessivos. Tranquilo, indicam posse. Meu, teu, seu, tua, nosso, vosso. Então, são 6 tipos de pronomes. E cada um com sua função específica dentro do discurso. Compreender cada um deles é primordial para que eu consiga êxito nas provas objetivas, nas provas discursivas e no meu dia a dia. Ah, eu faço concurso, fazer um cursinho aí porque vem concurso. Olha o nosso erro. E aí, vamos estudar? E dá para quê? Tem concurso mais não. Não vai ter concurso. Que conversa é essa? Quando é que vai ter concurso mais? Aí, pá, aparece o concurso. E aí? Tá entendendo? E aí? O problema é, nós temos essa mania errônea, diga-se de passagem, de querer iniciar a preparação depois que o edital é lançado. As chances Carlos, são. Oi. Leandro está pedindo para você aceitar ele. Oxente, não apareceu nada aqui não. Diga a ele que tenta entrar aí, que não apareceu não. E quando ele entrar, é para ficar automático já. Não apareceu o convite dele aqui não. Pedido dele aqui não. Pronto, ele entrou já. É o que eu tô dizendo, quando é a internet dele, porque não estava dando para ele entrar, e nem precisava, assim que automaticamente já entrava. Então vamos lá. O concurso vem aí. Se vocês não passarem nesse concurso, porque não tiveram tempo para preparação, o conhecimento adquirido aqui, ele serve como base para você continuar estudando para os próximos concursos. Não vai dar tempo nós irmos o edital todo. São poucos encontros para o edital grande como é. Observe, só as classes de palavras são 10, né? Mas quando for apertando ali para o início, para o final, a gente vai ter que fazer uma manobra aí e tentar trazer os conteúdos mais importantes. Só que, como eu falei, para estudar sintaxe, tem que passar pela morfologia. Para estudar regência, tem que passar pela transitividade verbal. Por isso que requer tempo a preparação. Vocês estão me entendendo? Mas vamos lá. Vamos agora ver pronome por pronome, iniciando com os pronomes pessoais. São palavras que substituem o substantivo e representam as pessoas do discurso, que nós já vimos agora há pouco. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Isso aqui é singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Observe. Quem é a primeira pessoa? É a pessoa que fala. Eu, se for no singular, e nós, se for no plural. A pessoa que fala. Quando se fala em pessoas do discurso,
traz isso para a mente. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. É o interlocutor, que será tu no singular e vós no plural. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa a respeito de quem se fala. Então, ele, ela, eles ou elas. Põe isso na cabeça. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Se for no singular, eu. Se for no plural, nós. Primeira pessoa. Com quem se fala? O interlocutor. Tu, se for singular. Vós, se for plural. A terceira pessoa é a pessoa sobre quem se fala. Ele, ela, eles e elas. Então, se eu estou falando com Cali Edson sobre o concurso, nós temos aí as três pessoas do discurso. Eu, que falo, Cali Edson, que é a pessoa com quem eu falo, e o concurso, que é de quem, sobre quem se fala. Tranquilo isso aí? Retomando esses conceitos básicos lá, está na sexta série, esse assunto de sexto ano. Os pronomes pessoais, eles dividem-se em retos, que nós já vimos no quadro anterior, e oblíquos. O detalhe está aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso reto ou retos funcionam como sujeito da oração. Associa isso aqui, ó. Os retos funcionam como sujeito da oração. Os oblíquos funcionam como objetos ou complemento. Então que fique claro isso. Olha o exemplo. Eu te convido. Então eu tenho eu, pronome pessoal do caso reto, te, complemento do verbo convidar. Eu tenho eu, pronome pessoal reto, exercendo função de sujeito, te, pronome oblíquo átono, exercendo função de complemento, de objeto. Objeto de quem, professor? Objeto do verbo convidar. Eu convido. Tá certo? Então, esse é um ponto-chave. Os pronomes retos, eles funcionam em regra como sujeito. E os oblíquos como complemento. Certo? Quanto à acentuação ou à tonicidade, o que acontece? Os pronomes oblíquos monossilábicos, eles se dividem em tônicos, ou seja, sempre que falar em tônico, eu vou ter que lembrar de forte, pronunciado de forma forte. Mi, ti e si. E os átonos? Que é átono? Se tônico é forte, átono é fraco. Então, quais são os pronomes oblíquos que são pronunciados de forma fraca? Mi, ti, si, nus, vus, o, a, os, as, li e lis. Aqui chama de lê. A gente chama de li aqui. Com esse com o som de i. Observe. Esses benditos aqui, mi, ti, si, nus, vus, esses benditos aqui, são eles os responsáveis pela confusão, entre aspas, lá na colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. É com esses benditos que acontecem esses casos de colocação pronominal. Assunto também que será visto nas nossas aulas. Importantíssimo, inclusive. Quando ocorre próclise? Quando ocorre ênclise? Quando ocorre mesóclise? Onde a próclise é obrigatória? Onde a próclise é proibida? Enfim. Colocação pronominal, assunto importantíssimo, inclusive. Mas para que eu estude colocação pronominal, participação do meu cachorro, olha só. Para que eu estude colocação pronominal, eu tenho que, primeiramente, compreender os pronomes. Principalmente os oblíquos átomos. Essa galerinha aqui, ó. Que vai entrar lá na jogada da colocação pronominal. Esses slides, eles vão ser mandados para você em PDF. Claro, depois da aula eu já posto lá para vocês revisarem e tal.
Eu acho que eu não estou devendo nenhum material, não, né? Eu acho que eu apostei todos lá, das aulas que foram dadas. Observe. Associados a verbos terminados em R, S ou Z e a palavra eis, os pronomes o, a, os e as. Professor, deixa de enviar, professor, isso aí são artigos. A tia me ensinou que isso aí são artigos. Nós já vimos isso aí, são artigos. Podem ser pronomes também. Como é que eu vou saber? Pelo contexto. Os artigos acompanham o substantivo. Acompanham. Os pronomes assumem função de complemento dos verbos. Então, eu não posso confundir o, a, os e as artigo com o, a, os e as pronome. Por quê? Porque, repetindo, o acompanha artigo, perdão, acompanha substantivo, é artigo. O completa o sentido do verbo, é pronome. O mesmo serve para a e para os, no plural, e para as. Né? O, a, os e as. Os quatro, eles têm essa característica, você não pode confundir. Né? É o contexto que vai dizer. Você vai olhar para a frase lá e observar a construção frasal. O que esse o, ou esse a, ou esse os, ou as, a gente chama de us, né? Esse som de u. O que ele está fazendo? Acompanhou o verbo? Pronome. Acompanhou o substantivo? Artigo. Acabou. Não tem para que estar esquentando cabeça com isso. E observe, quando esses bonitos aí, o, a, os e as, aparecem ali, perto de verbos, terminados em R, S, Z ou eis, esses benditos o, a, os e as, eles assumem as antigas formas. Lo, ou lu, lá, luz e las. Olha só. Mandaram prendê-lo. Por que prendê-lo? Porque prender é terminado em R. Cai a consoante R, aí a forma O dá lugar a lu. Ajudemo-la. Mesmo caso, de ajudar. Né? Terminação em R. Aqui eu já tenho ajudemo-la. Fê-los, de fazer ou de fez. Né? Fez. Terminou em Z. Fê-los entrar. Fala, professor, que coisa estranha. Quem é que vai dizer fê-los? Bem, quem vai dizer eu não sei. Nós, se quisermos falar gramaticalmente correto, teremos que. Ah, mas ninguém usa fê-los. Bem, é verdade, ninguém usa na linguagem formal. Eu não vou dizer assim. Os alunos estavam do lado de fora da sala e o professor Leandro fê-los entrar. Rapaz, eu não vou dizer isso, não. Agora, quando eu for escrever, eu tenho que escrever assim. Sempre lembrando desse detalhe que eu falo isso para os meus alunos. Não confundam a linguagem oral com a linguagem escrita. Na oralidade, eu posso falar de forma coloquial. Posso dizer, fez eles entrar. Na linguagem escrita, eu tenho que usar a forma padrão culta da língua. Professor, se for lá no WhatsApp, é interessante que se mantenha o padrão culto da língua. Quem faz? Ninguém. Mas, por falar, não usando, por exemplo, as regências corretas do verbo, ou dos verbos, por não ser algo fácil, perdão, por não ser algo comum na nossa fala, nós temos dificuldade quando vamos estudar regência, por exemplo. Porque nós não falamos, nós não usamos na fala, no cotidiano, a regência correta dos verbos. Quando vai para a prova, pelo amor de Deus, que difícil. Por quê? Porque nos falta o hábito de falar de acordo com a norma culta. Por isso que é difícil. O português é muito difícil, porque a nossa língua, sua linguagem internalizada, aquela que nós
trazemos desde criança, que vamos aprendendo com os nossos avós, nossos pais, muitas vezes analfabetos. Nós internalizamos essa linguagem aí. E é como um vício. Para livrar, meu amigo, para sair, né? Durante muito tempo eu achei que a palavra era relampear. Vixe, começou a relampear. Escrita dessa forma. Eu vou falar do jeito que eu achei que era. Relar e tudo mais. Nem com esse R aqui não, pô. Eu tô aqui enfeitando demais. Relampear. Vixe, começou a relampear. O relâmpago. Rapaz. Aí, deixa eu ver. Não. Por quê? Porque eu cresci, nasci, convivi por muitos anos, convivo com alguns ainda, com meus pais e avós. Avós analfabetos e pais semi-analfabetos. E que diziam relâmpago, que diziam relampear. E eu internalizei isso. Só que depois, estudando, eu descobri que não era, a escola eu descobri que não era relampear, é relampejar. Olha que diferente. Não era relâmpago, é relâmpago. Só que a minha gramática internalizada me fez aprender relâmpago, relampear, por aí vai. Por não falar corretamente, por não termos essa cultura de falar no dia a dia corretamente, que é o que manda a gramática, quando vai para a escrita que exige-se a norma culta, aí a gente sofre. É só por isso que português é difícil. Quando o indivíduo cresce num ambiente culto, né, rodeado de livros, e que os pais usam a linguagem dentro de casa, a linguagem culta, né, fazendo a concordância correta das palavras, nós iremos ao supermercado, nós chegamos à casa. Eita, peraí, pessoal, a casa? Que é a casa? Eu passei a vida toda escutando, chegamos em casa. Olha outra armadilha. Em casa. É errado. Não caia nessa pegadinha lá na prova. Quem chega, chega a casa. Cheguei a casa. Vamos ver isso aí lá nas aulas de regência. Como é, pessoal? Eu cheguei a casa. Chegou a casa. Mas foi na minha casa. Tá certo. Tudo bem. Se você chegou a casa. Falha-me Deus, eu sempre usei cheguei em casa. Sim, porque nós aprendemos assim. Quando você diz chegou a casa, causa-nos estranheza. Por quê? Porque nós não aprendemos assim no dia a dia. Então, se tiver uma opção na prova lá, cheguei em casa, você pode, se tiver pedindo a correta, você nem olhe para ela. Agora, se tiver pedindo nada, aí você marca ela. Quem chega, chega a. É uma regência do verbo chegar. Cheguei a casa. Se for no masculino, cheguei ao clube. Você não vai dizer cheguei ao clube. Olha só, olha só. Ninguém diz cheguei ao clube. Cheguei. Ninguém diz cheguei ao clube. Fala da palavra feia que eu escrevi aqui. Ninguém diz cheguei ao clube. Cheguei ao clube. Por quê? Já pararam para pensar por que é cheguei ao clube? Cheguei à escola. Aí sapeca ali uma crase aqui, ó. Cheguei à escola. Por quê? Porque o verbo chegar rege a preposição a. O verbo chegar ele não rege a preposição em. Rege a preposição a. Cheguei à casa. Cheguei à escola. Pessoal, você está de sacanagem. Como é que pode? Você joga ali a casa com crase, aliás, a casa sem crase e a escola com crase. Olha só. Vamos ver isso aí nas aulas de regência. Eu vou adiantar. Quem chega, chega a. Se a palavra da sequência for feminina, vai ter a fusão de um artigo preposição com
Artigo preposição, ó. Vai ter a fusão de um a preposição com um a artigo. No caso de escola. Cheguei à escola. Beleza, com crase. Por que é que a casa ali não tem crase? A casa é uma exceção a essa regra, é um caso especial. Só vai ter crase aqui, tô na aula de crase, viu? Se a palavra casa vier especificada. Cheguei à casa do estudante, que tem lá em Mossoró, que ainda tem. Aí sim vai crase. Sem ser uma palavra, se a palavra casa não vier especificada, então você não usa crase. É só assim, cheguei a casa cansado. Professor, não diga isso não, que eu passei a vida todinha, escutando e dizendo, cheguei em casa cansado. Aí você vem numa sexta-feira, final do mês, me dizer que eu passei a vida todinha falando errado. Infelizmente. Eu fiz isso durante muito tempo. Inclusive, no dia a dia eu ainda acabo dizendo em casa. Por quê? O costume. Olha só, eu sei que o correto é dizer cheguei a casa. Você tá onde, meu filho? Cheguei a casa. Mas no dia a dia, tanto eu escutar cheguei em casa, eu acabo dizendo cheguei em casa agora. Tá entendendo? Mas quando eu vou escrever, aí eu sei. Quando eu vou escrever, eu sei que o correto gramaticalmente é dizer cheguei a casa. Aí eu. Então não erre mais. Tá certo? Não erre mais. Cheguei a casa. Com crase, se a palavra casa for especificada. Se não, sem crase. Voltei para cá. Por que eu cheguei? Ninguém disse. Cheguei ao clube. Por quê? Diz, cheguei ao clube. E agora? Esse ao é a junção da preposição regida pelo verbo chegar com o artigo masculino o, ao clube. Tá entendendo como é a parada? Cheguei ao clube. Cheguei ao supermercado. Cheguei ao estacionamento. Cheguei à casa. Cheguei à escola. Cheguei à festa. Chegar a, tá certo? Já adiantando aqui, pegando esse embalo aqui do felo, do eilo, né, dos pronomes da linguagem culta e dando uma tapa aqui na crase, para a galera já ir ficando esperta. Quando esses pronomes benditos eles vêm associados a verbos terminados em ditongo nasal, an, em, ão, on, olha só, nasal, porque sai o som pelo nariz. A M é M. Professor, isso aqui é ditongo? Não lembro disso, não. É sim, ditongo nasal. Eu tenho aqui vogal e semivogal. Por exemplo, você fala também, também, também. Esse é tem som de I. Tá certo? Você fala tão, tão. Esse M tem som de U. Tá certo? Então é vogal e semivogal, é ditongo. Os ditongos, esses pronomes associados a verbos terminados em ditongos, eles não são lu, lus, lalás. Transformam-se em nu. N-O. Não é nu sem roupa, não, viu? É nu, na, nus e nas. Observe, nus é diferente de nós. Tá certo? Vamos ficar ligado nisso aí. Trazem-no, ajudavam-no, dão-nos de graça, põe-no aqui. Professor, aqui estão os livros. Aqui está o livro. Por favor, põe-no aqui. Você não vai escutar o cara dizer isso. A não ser que ele seja muito culto e tal, e queira, né? O que a gente diz? Bota aí. Não diz nem pô. Bota aí. Rebola aí. Rebola aí em cima. Joga aí, encosta aí. Tá entendendo? Põe-no aí. Professor, terminei a ligação. Pega o celular. Tô explicando aqui um põe-no aí. Ninguém vai dizer isso. Mas é o que a gramática prega, tá certo? Então ter cuidado que na escrita tem que ser assim. Pronomes oblíquos reflexivos. E ainda tem esses benditos, sim. O que é reflexivo? O que é refletir?
É o famoso bate e volta, ou se relaciona, tá certo? São os pronomes que se referem ao sujeito da oração sendo da mesma pessoa que este. Ou seja, olha só, Alexandre só pensa em si. Si é um pronome reflexivo, refere-se a, ao sujeito Alexandre, o que reflete sobre ele mesmo, refere-se a ele mesmo. O operário feriu-se ao subir no muro. Feriu quem? Feriu a ele mesmo. Por isso que é reflexivo. Nós vamos ver isso aí lá nas vozes verbais, voz ativa, passiva e voz reflexiva. Quando a ação praticada pelo sujeito, ela recai sobre quem a praticou. Voz reflexiva. Lá nas vozes verbais. Tu não te enxergas? Olha só. Tu não te enxergas. Tu não te enxergas? Ou seja, não enxergas a ti mesmo? Olha só. Olha que legal. Vou apagar aqui para ficar mais bacana. Tu e te, né? Ti. A gente fala ti. Fosse lá no Rio Grande do Sul, ele chama T. Mas aqui no norte é Ti. Olha só. Professor, esse T aqui, mas eu vi lá na outra coisa. Por exemplo, que tem Ti com I, ó. E aí? Qual é a diferença? T e Ti. Grosso modo. Vou grosso modo aqui. Você vai usar T quando não tiver preposição. Antecedendo. Tá certo? Se antes vier uma preposição, você vai usar Ti. Por exemplo, trouxe algo para ti. Olha só. Por que que aqui é ti com i? Pronome oblíquo tônico e não te ou ti com e, oblíquo átono, porque está antecedido de preposição. Acabou. Não tem para que esquentar a cabeça, é só isso. Por isso que ninguém diz assim, ó. Pior que dizem, escrevem te amo com i. Por que não? Por que não? Porque é crime. É um crime gramatical você escrever te amo assim, ó. Te amo. Antes teria que ter uma preposição aqui. Se não tem, é T. Tá certo? T. T. Então é te amo. E na verdade não é nem te amo. Se você for escrever assim, só assim, tá incorreto também. Se a frase for limpa e seca, tem que ser amo-te. Caso de ênclise. Por quê? Porque a regra diz que não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Pessoal, então se eu colocar te amo assim, tá errado? Tá. Gramaticalmente tá errado. Agora, se você colocar assim, ó, eu amo. Agora tá correto. Por quê? Porque você não está mais iniciando a frase com pronome oblíquo. Você iniciou com pronome pessoal. Entenderam? Então, olha só. Aqui para cima. Aqui, aliás, aqui embaixo, tonicidade. O que é correto? Amo-te, correto. Eu te amo, correto. Traz exclamação aqui. Essas duas formas você pode escrever. Tá certo? Agora, se você escrever assim, ó, te amo, iniciando com o pronome oblíquo átono, está errado. Tranquilo até aqui? Esses pormenorzinhos, essas questõezinhas, como dizem os cultos, essas questões que parecem supérfluas, mas não são. São pequenos detalhes que têm pego muita gente. Por quê? Tem pegado muita gente isso. Por quê?
falta de hábito, de costume de falar de acordo com o que prega a gramática normativa. Só isso. Fique ligado. Com exceção de o, a, os, as, li e lis, exceto esses benditos aqui, os demais pronomes eles podem ser reflexivos. Tirando esses aqui, os demais, qualquer um deles, pode ser reflexivo. Tá certo? Gente, eu estou aqui falando, mas caso alguém queira falar, fique à vontade. Professor, não entendi não. Repita. Tá entendendo? Porque nesse momento aqui que a gente vai tirar as dúvidas. Se eu estou falando, ninguém diz nada, eu estou achando que está entendendo. Né? E pode ser que eu esteja errado, que vocês não estejam compreendendo, mas para que vocês, para que eu possa saber que não há compreensão do que eu estou falando, eu tenho que ser comunicado. Então, por favor, avisem. Professor, repita aí. Não entendi. Ou fale mais devagar. Né? Eu falo muito rápido, inclusive, naturalmente. Nas aulas eu tento falar, mas se eu tiver assim uma discussão e eu ficar emocionado, vamos dizer assim, não tem quem entenda. Questão da fala ser expressão do pensamento. Né? Por que que as pessoas, por que que existem pessoas gagas? Olha que negócio interessante. Tem nada a ver com a aula, mas tem a ver com o contexto. Por que as pessoas são gagas? Os gagos, eles pensam tão rápido que não conseguem verbalizar o pensamento. Tá entendendo? O pensamento é muito. A língua é a expressão do pensamento. Primeiro eu penso, depois eu externo isso. Como o pensamento é muito rápido, no caso dos gagos, ele não consegue fazer sintonizar o pensamento com a fala. Vocês estão entendendo a situação? Informação aí, quem não sabia, agora sabe. Então, observe. Saindo dos pronomes de tratamento, perdão, pessoais, vamos entrar agora nos pronomes de tratamento. Eles também são chamados de formas de tratamento. Então, qualquer uma das duas está correto. Ou formas ou pronome de tratamento. O que são? São pronomes que se usam no trato com as pessoas. Quando eu quero tratar alguém de maneira mais formal, a depender do cargo que a pessoa ocupe, do título, né? Não do título eleitoral, do título acadêmico, da idade, da dignidade, o tratamento será mais familiar ou mais cerimonioso, a depender do grau de intimidade que se tem com quem se fala. Né? Observe, aqui a gente trouxe aqui os principais pronomes de tratamento e as respectivas abreviaturas. Os gramáticos recomendam não usar as abreviaturas. Recomendam escrever por extenso, seria a palavra completa. Por exemplo, você, abreviaturazinha só esse V. Aí a linguagem da internet criou esse VC. Não sei por quê. Só o V com o pontinho já resolvia. Você. E é uma palavra tão pequena que nem precisa abreviar. São 4 letras e um acento. Com quem que eu uso você? No tratamento de um amigo, de um familiar, ou no tratamento informal. Observem, os pronomes de tratamento estão relacionados com o grau de intimidade que eu tenho com o indivíduo. O senhor, a senhora, aqui estão as abreviações, né, as formas de abreviar, abreviaturas, e é usado um tratamento respeitoso, quando eu quero respeitar alguém, né, geralmente com os mais velhos, ou que seja da mesma idade, se eu quero demonstrar respeito, geralmente a gente não usa isso, né? Se o cara é contemporâneo, é da mesma idade, eu uso você. Quando é mais velho, para demonstrar respeito, usa-se senhor e senhora. Senhorita, quando é que eu uso senhorita? Para moças solteiras.
todas as mulheres que não casaram, por algum motivo, são senhoritas. E senhoria, não confundir senhorita com senhoria. Aqui já entra vossa senhoria. Eu uso o tratamento de cerimônias ou em correspondências oficiais comerciais. Para quem? Para funcionários graduados. Certo? Vossa Excelência, eu uso para quem? Para autoridades. Vossa Reverendíssima, eu vou usar isso para quem, pelo amor de Deus? Se eu quero me dirigir aos sacerdotes, seja presencialmente, ou seja por carta, por e-mail, eu vou usar o pronome de tratamento reverendíssimo. Gente, memorizem esses pronomes de tratamento, tá certo? Eminência, eu vou usar esse termo para falar com cardeais. Cardeais. Papa, vixe, eu botei papo, ó. Papa. Para o Papa a gente usa Vossa Santidade. Vossa Santidade, o Papa e tal. Majestade, a gente usa para reis e rainhas. Ou ainda, Majestade Imperial, se o tratamento for com o imperador. E Vossa Alteza usa-se para príncipes, para princesas e duques. Pronome de tratamento. Entenda que compreender isso aí é importante. Não só para concurso, como para a vida. Né? Eu quero mandar um e-mail para, por exemplo, para uma autoridade, né, que não seja do clero, então eu vou usar Vossa Excelência. Tem que saber o pronome de tratamento correto. Ou para mandar o e-mail, ou para me referir a essa pessoa. Se for, por exemplo, num evento presencial, eu quero conversar com. Então eu vou usar Vossa Excelência. Vossa Excelência. Poderia, tal, tal, tal. Tá certo? Se eu falar com o Papa e digo Vossa Excelência, e aí? Tá errado. Para o Papa a gente usa Vossa Santidade e por aí vai. Por aí vai. Tá certo? Então, importantíssimo. Outro tipo de pronome. Pronomes demonstrativos. Esses são legais. Olha só. O que eles fazem? Eles indicam o lugar, indicam a posição, ou indicam a identidade dos seres. Isso relativamente às pessoas do discurso. Observe. Este, esse e aquele. Quando é que eu vou usar este? Olha só o exemplo. Compro este carro aqui. Compro este carro. Quando eu digo compro este carro, é possível entender que eu estou me referindo a algo que está próximo a mim. Ou seja, este, esta, isto se refere à pessoa ou ao objeto, à coisa que está perto. Olha só. De quem fala. Se eu disser assim, ó, essa caneta é minha, eu estou gramaticalmente errado. Ah, se eu não posso dizer essa caneta é minha? Não. Por quê? Como a caneta está em minha mão, como a caneta está próxima a mim, e eu estou falando, então eu vou usar esta. Perto de quem fala, este, estes, esta, estas ou isto. Perto de com quem se fala, aí é esse, essa, esses, essas e isso. Olha só, compra este carro. Estou falando com alguém, estou numa concessionária, eu olho para o vendedor e digo, ó, eu compro este carro aqui. Então o carro está perto de mim. Tá certo?
Não, não, não. Mudei de ideia. Eu compro esse carro. Quando eu digo esse, o carro não está perto de mim. Já está, o carro está perto do vendedor. Tá certo? Agora, se eu disser assim, ó, poxa, nem esse aí, nem este aqui. Eu vou comprar aquele carro. Olha só, o que eu entendo com isso? Se a coisa, a pessoa, o objeto a quem eu que estou falando me refiro está perto de mim, eu vou usar este, vou usar esta, vou usar estes, eu vou usar estas, ou vou usar isto. Quando a coisa, a pessoa, enfim, está perto da pessoa com quem eu falo, então é esse, é essa, é isso. E quando a coisa e tal está longe de quem fala e de quem escuta, usa-se aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Simplificando para aprender. Eu olho para Carl Edson e de repente eu vejo com um livro na mão. Aí eu digo, Carl Edson, esse livro é seu? Eu digo, não, eu pergunto, né? Esse livro é seu? Observe. Por que eu usei esse? Porque está longe de mim e perto da pessoa com quem eu falo. Que Carl me responde? Sim, professor, este livro é meu. Comprei agora, semana passada. Olha só. Eu usei esse porque o livro está perto dele. Mas para me responder, ele usou este. Por quê? Porque agora ele está falando e a coisa, livro, está perto dele. Tá entendendo? Quando está perto de quem fala diz este, esta, estes, estes e isto. Quando está perto da pessoa com quem se fala, esse, essa, esse, é, esse, essa, esses, essas e isso. Quando está longe dos dois, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Tranquilo? Simples. Aos pronomes este, esse, aquele, correspondem automaticamente, já falei aqui nos exemplos, isto, isso e aquilo. Então, é assim, ó, para facilitar a vida, é assim, ó. Este, esta, isto. Claro, com as variantes. Por exemplo, este é um pronome variável, né? Que pode ser estes, pode ser esta, pode ser estas, entendeu? Isto é invariável. Não existe istos, tá certo? Istos aqui é meu, não existe. É isto, não varia, tá ok? Aí vem para cá, para esse. Aí faria esse, esses, essa, essas e isso, tá certo? Aí vem para aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Eles são correspondentes. Isso, isto e aquilo são pronomes invariáveis. Não variam, não se flexionam. Os demais pronomes se flexionam. Este, estes, estes, mas isso, isto e aquilo é só assim. Não tem aquilos. Olha o que é aquilos. Ninguém nunca ouviu isso. Ninguém nunca ouviu um absurdo desse. O que é aquilos, acolá? O que é aquilos? Pode ser uma briga do tamanho do mundo, um bocado de gente. Ninguém vai dizer o que é aquilos. Nem o que são aquilos. Não tem, não existe. Por quê? Porque é invariável. Vixe, o que é isso perto de você aí? O que é isso? Ou o que são isso? Tá entendendo? Invariável. Não muda. Olha só. Isto é meu. Isso que você tem na mão é seu. Aquilo que o Dário está levando é dele. Olha só. É o mesmo caso. Ó. Isto perto de quem fala. É o mesmo caso de este e esta aí. Isso perto da pessoa com quem se fala. O mesmo caso de esse, essa, esses e essas. E aquilo longe de quem fala e de quem ouve, longe dos dois, que corresponde a aquele, aquela, aqueles, tá certo?
São correspondentes. Tranquilão? Os seguintes são os seguintes pronomes demonstrativos. A gente citou só alguns, mas aqui os outros. Ó. Estes, né? Masculino, plural e singular. Esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Aquele outro. Eu fiz até uma caixinha lá de perguntas que eu sempre faço lá no meu Instagram. Né? Perguntei se a palavra aqueloutros estava correta. Muita gente disse que não. Aqueloutro é a contração de aquele mais outro. Aquele mais outro, aqueloutro. Só que o processo de derivação, de composição por aglutinação. Aquele outro é a junção de aquele mais outro. O pessoal está correto? Eu posso escrever aquele outro? Sim, senhor. Com certeza. E também varia, né? Aquele outro, aquele outros, que é aquele mais outros, aquele outra, ou aquele outras, que é aquele mais outra ou outras. Mesmo e mesmos, mesma e mesmas, próprio e próprios, tal e tais. Não é tales, viu? É tais. Sai o L, acrescenta IS, plural. Semelhante e semelhantes. Tudo isso são pronomes demonstrativos. A gente costuma ver só aquele, aquela, né? Mas tudo isso aí entram na, na caixinha, vamos dizer assim, dos pronomes demonstrativos. Pronomes relativos. Olha só, chegamos a eles. São palavras que representam substantivos já o quê? Referidos. Ou seja, que já apareceram na oração e que eles estão relacionados. Por isso que são relativos. Muito comum isso aqui cair em concurso, viu? Pronome relativo e perguntar a que ele se refere. Olha só. Armando comprou a casa que lhe convinha. Que lhe, olha só. Que, pronome relativo. Está se referindo, está se relacionando com o substantivo que já foi citado. Quem? Casa. Certo? Olha só os principais pronomes relativos variáveis. Masculinos e femininos. O qual, os quais, varia. Né? Cujo e cujos, e pode também aparecer cuja e cujas, né? Lá no feminino. Quanto e quantos, masculino variável. Os masculinos, perdão, os femininos variáveis. A qual, as quais, cujo e cujas. Aí esse cujo não é para estar aqui, não. É cuja e cujas. Quanta e quantas. Aqui são só os femininos. Todos esses variam, mas ninguém vê quens. Quens são vocês? Quens? Ou outra construção com quem no plural? Não tem. Por quê? Porque é invariável. Ques também é invariável, não tem. Ondes? Me diga onde vocês estavam? Ou aquela é a casa onde nós morávamos. Não tem. É invariável. Tá certo? Como é que eu vou usar os pronomes relativos? Isso aqui merece atenção. Emprego dos relativos. Por exemplo, começando com o relativo que. Quando é que eu uso o que? Ele pode ter como antecedente uma pessoa, uma coisa ou um objeto. Olha só. Encontrei um menino que estava à minha procura. Que, se referindo ao menino, está se relacionando com o menino. Observe que o que ele retoma, ele se relaciona com algo que já foi citado, que já foi mencionado. Tá certo? A cadeira que comprei, o que eu comprei? Cadeira. Tá certo? O pronome relativo quem? Desculpa, pessoal. Deve ter como, cadê o M? Antecedente, pessoa.
Olha só, o que pode ser pessoa, coisa ou objeto. O quem, só pessoa. Já há uma diferença entre eles dois aí. Éramos nós quem, olha só, pessoa. Parecia ser você quem se afogava na piscina. Você é uma pessoa a quem admiro muito, ou muito admiro. Olha só, não confundir. O que ele pode ter como antecedente um substantivo que remeta à pessoa, à coisa ou ao objeto. O que? O quem é exclusivo para pessoas. Tá certo? Já tem se ligado nessa diferença aí. O pronome relativo quanto pode sofrer flexões, né? Pode aparecer no plural e no feminino. Flexão de gênero e de número. Então, quanto pode virar quantos, quanta, quantas, tá certo? Outro detalhe. Seu antecedente deve ser um pronome indefinido ou demonstrativo. Olha só que legal. Com o pronome que, o antecedente tem que ser pessoa, coisa ou objeto. Com o pronome quem, tem que ser o antecedente, a palavra que vem antes, tem que ser exclusivamente pessoa. Com o pronome quanto e suas variáveis, tem que vir antes dele um pronome indefinido ou demonstrativo. Esqueci-me de tudo quanto foi me ensinado. Olha só, quanto tendo como antecedente um pronome indefinido. Tá certo? Sempre, sempre é regra. É via de regra. Certo? E cujo? Como assim, professor? Cujo e variações. Variações. Cujo, cuja, cujos, cujas, as variações. Nesse caso, os pronomes, o pronome cujo e suas variações, eles indicam posse. Aparecem relacionados dois termos. O possuidor, quem possui, e a coisa que é possuída. Ele vai estar entre esses dois termos. Observe, o partido cuja plataforma foi mais sólida vencerá as eleições. Olha que eu tenho entre. O pronome está entre possuidor e a coisa possuída. O possuidor é o partido. O partido possui o quê? A plataforma. Então ele vai aparecer sempre assim. Tá certo? Professor, seria necessário, seria errado se eu escrevesse assim, ó, um partido cuja a plataforma seria assim. Seria gramaticalmente errado. Não é necessário colocar artigo depois de cujo e suas variantes. Deve o relativo cujo concordar sempre com a coisa possuída. Ou seja, o que vem depois, o consequente. Olha só, cuja aqui não concorda com o possuidor partido, cuja concorda com a coisa possuída, plataforma. Tá certo? Pela regra, deve o relativo cujo concordar sempre com a coisa possuída. Olha só, a árvore cujas folhas, eu também coloquei essa questãozinha lá na gramática, lá no meu quiz de gramática, lá nos stories do Instagram. Muita gente errou. A árvore cujas folhas amarelecem, geralmente morre. Olha só, cuja, a palavra cujo, recebeu, flexionou-se no feminino plural para concordar com a coisa possuída. Eu tenho aqui o possuidor, árvore, e a coisa possuída, folhas. Então, como o pronome cujo, ele sempre concorda com a coisa possuída, flexionou-se no feminino plural para concordar com folhas. Se você põe aí cuja, já está errado. Tá certo? Está concordando com o substantivo folhas, que é feminino plural. Então tem que ser feminino plural. Pode também o relativo cujo vir preposicionado. Tranquilamente. Olha só. Este é o vilarejo por cujos caminhos nós já passamos. Sempre concordando com a coisa possuída.
Próximo. Onde. Onde é usado em referência a lugar. Olha só. Conheci povoado onde nasceu nosso supervisor. Sempre referindo-se a lugar, perdão. Também a exemplo dos relativos, dos outros relativos, ele pode vir preposicionado, assumindo às vezes a forma aonde, que nós conhecemos, e a forma donde, menos usada. Irei ao lugar aonde você foi no ano passado. Onde é que está? O que aconteceu aí? É aquele casinho de regência. O verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse azinho aqui, ó, de aonde, é uma preposição. Aonde é uma contração da preposição, mas o pronome relativo onde. Aonde. O mesmo caso de onde ou donde. O que é donde? Donde. Donde nada mais é do que adição de, mas o pronome onde. Tá certo? Então, de onde é o quê? É donde. É essa contração, essa combinação. Certo? Continuando, empregos relativos. Nós temos aí o qual e as variações. O qual, os quais, a qual, as quais e por aí vai. Eles são usados em substituição a outros relativos, exceto o cujo. O cujo é nojento. O cujo não admite equivalente. Os demais pronomes admitem sim. O cujo não. Cujo e as variantes, né? Dele. É um passado de que ninguém se lembra. Ou eu posso dizer exatamente, ou somente trocar isso aqui por qual. É um passado do qual. Tranquilamente. Sem erro, sem perca, sem desvio semântico. Certo? Lá vai a moça do qual, perdão, lá vai a moça do carro a qual precisa de água. Olha só que legal aqui. É legal isso aqui, ó. Quem precisa de água? É o carro ou é a moça? Nessa frase aí. O que vocês me dizem? Vai que cai isso na prova. Quem precisa de água aqui? O carro ou a moça? Vocês estão por aí, menino? Sim. Vocês estão igual meus alunos, que liga, entra na aula e sai e fica falando sozinho. Aluno do sexto ano. Olha só. A qual, já que você me respondeu, A eu vou moça. responder. Refere-se à moça. Se fosse assim, ó. Lá vai a moça do carro, o qual precisa de água. Aí Aí é o carro. agora, aí seria o carro, tá certo? Tem que ter cuidado com isso aí. São esses detalhezinhos que pegam a gente. Principalmente, repito, quando vocês forem escrever a redação de vocês. O relativo o qual é usado com pronomes indefinidos, numerais e expressões partitivas. E também superlativas, quando são antepostas a ele. Ganhei 4 revistas, 2 das quais eu já lera. Lera, verbo no pretérito mais que perfeito. Não é lerá, é lera, tá certo? Passado. Pronomes indefinidos. Vamos dar continuidade aqui. São os benditos que se aplicam à terceira pessoa gramatical, quando considerada de um modo vago e indeterminado. Olha só, algum torcedor jogou uma cadeira no campo. Quem? Não sei. Vago. Alguém jogou. Então, algum, alguém, nenhum, todo, toda, são pronomes indefinidos.
Toda criança precisa ser educada desde cedo. Fala, Deus, ficou com R aqui, ó. Desde cedo. Nenhum professor está isento da ingratidão. Nenhum. Então, nenhum, algum, todo, todas. Aqui estão os principais pronomes indefinidos. Trouxe um quadrinho para vocês verem com calma depois aí. Ó. Eu tenho singular e plural, variáveis, e eu tenho os invariáveis. Algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, alguns no plural, né? Algumas, todos. Tudo isso aqui. Lá embaixo eu tenho qualquer e quaisquer, bastante e bastantes, qual e quais, tal e tais, são pronomes também definidos. E eu tenho os invariáveis, né? Alguém, ninguém, tudo, outrem. Por que são invariáveis? Porque não se flexionam. Ninguém diz alguém. Vocês vão para a reunião, ninguém vai. Não existe, não existe. Então é invariável, tá certo? Esse quadrinho aí, vocês deem uma olhadinha com calma depois nele, que é para. Interessante que vocês transcrevam isso aí depois. Ah, professor, eu estou com material aqui, eu vou perder tempo para quê? Eu vou imprimir e acabou. É um risco que se corre. Se você imprimir e transcrever, você aprenderá muito mais rápido, e armazenará isso aí de forma mais eficiente, certo? Eu tenho ainda a locução pronominal indefinida. Que é isso? O que é uma locução? É um grupo de palavras, né? Eu tenho a locução prepositiva, a locução adverbial, a locução pronominal, enfim. No caso aqui é indefinida. Ela é um grupo de palavras que correspondem a pronomes indefinidos. A saber, cada qual, todo aquele, cada um, fosse quem fosse, outro qualquer, seja qual for, seja quem for, qualquer outro. Olha só, ela é formada por um pronome mais outra palavra. Um pronome indefinido mais outra palavra. Tá certo? É o que se chama na gramática de locução pronominal indefinida. Cada qual, todo aquele, cada um. Todo aquele que nele crê não pereça. Aquela voz lá, aquela voz não, pô. Aquela passagem que Jesus fala. Né? Todo aquele, não define quem. Ah, é você que crê, ou você que não crê. É todo aquele. É indefinido. Tá certo? Fique ligado. Pronomes indefinidos invariáveis que funcionam como pronomes substantivos. Quais são? Tudo, nada, alguém, ninguém, algo, que e outrem. Olha só. Ninguém conseguiu dizer nada. Eu tenho dois pronomes aqui, indefinidos, que podem funcionar como substantivos. Pronomes 2. Pronomes indefinidos invariáveis que funcionam como pronomes adjetivos. Quais são eles? Cada, menos e mais. Gente, abracem esse material que eu vou dar para vocês. Releiam, estudem. De preferência, insisto, transcrevam. Não é perder tempo. É estudar com qualidade. Transcrevam. Mais, menos, mais amor, menos ódio. É o que diz o provérbio. Terceiro, os pronomes indefinidos, variáveis, ora são substantivos ou pronomes substantivos e ora pronomes adjetivos. Exemplo, todo dia deseja-se bastante dinheiro com pouco esforço. Pô, coisa boa, é o meu sonho. Alguns falaram, poucos ouviram. Nenhum fez a parte. Quarto, deve-se ficar atento à colocação de certos pronomes na frase, pois podem mudar de sentido e também de classe gramatical. Olha só, certos investimentos valem a pena. Ou seja, certos investimentos é como se fosse alguns investimentos. Investimentos certos valem a pena. Agora, a palavra certos, que aqui era um pronome, aqui virou adjetivo. É como se fosse investimentos adequados valem a pena. Mudou
Inverteu, ó. Aqui, no primeiro exemplo, certos veio antes da palavra investimento. Tem um sentido. No segundo exemplo, certos veio depois da palavra investimentos. Já mudou de sentido. Essa parte de sentido, quando eu falar de sentido, vocês fiquem aí de orelha em pé, porque é aqui que o bicho pega. É aqui que a banca vai cair para matando aí, para você saber se você está ligado no sentido das palavras. Né? Aí entra interpretação e compreensão, principalmente compreensão, que está no texto. Certo? Pronomes interrogativos. Professor, já são 8h42. Nós estamos já quase terminando. Vamos terminar o assunto de pronomes, que é para a gente não atrasar no conteúdo. Né? A gente vê aqui, é cansativo, eu também estou cansado, mas vai valer a pena no final. Os interrogativos, eles servem para quê? Para produzir ou para introduzir perguntas. Podem ser perguntas diretas ou perguntas indiretas. E eles são variáveis, qual, quais, quanto e quantos, e são invariáveis, que e quem. Tá certo? Os interrogativos, eles são usados nas interrogações diretas e indiretas. Acabei de falar. Quem está fazendo? Qual deles é o mais estudioso? Perguntas diretas. Quero saber quantos alunos vieram. Pergunto quais os teus desejos. Perguntas indiretas. Observe? Eu tenho dois pronomes introduzindo perguntas, né, interrogativas diretas, e eu tenho dois aqui embaixo fazendo interrogações de forma indireta. Perceba que os pronomes interrogativos são os mesmos pronomes indefinidos, só que com outra função. Que, qual, quanto, são os indefinidos. Que, quem, só que. Eu sou, e aí, como é que eu vou saber? Falei no começo da aula, pelo contexto. Aqui eles têm outra função. Aqui eles têm função de introduzir perguntas ou aparecer de forma indireta em uma pergunta. Diferente de indefinir um elemento, um ser, uma pessoa. Tá certo? Os definidos, perdão, os interrogativos que e quem, eles são pronomes substantivos. Por quê? Porque eles substituem o substantivo. Possessivos, posse. Possessivos indicam posse. São os que se referem às pessoas do discurso indicando posse. Aí eu tenho aqui um esquemazinho que a gente trouxe aqui bem detalhadinho. Primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa, seus, suas, seus e suas. No plural, primeira pessoa, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus e suas. Professor, peraí. Você errou. Olha só. A terceira do singular se repetiu na terceira do plural. Não, está correto. É assim mesmo. Equivalem. São as mesmas pessoas. A terceira pessoa do singular é igual à terceira do plural nos pronomes possessivos. Fique esperto. Tá certo? Olha só, algumas observações. Primeiro, os possessivos, já falamos sobre isso, lá nos. Não foi bem sobre isso, nos relativos, né? Mas os possessivos, eles concordam com o objeto possuído. Aí, parecido lá com os relativos. Relativo cujo, tal, que a gente viu isso aí. Meu livro. Meus livros. Os pronomes concordando com as coisas possuídas. No singular, no plural. No masculino. E agora aqui, no feminino. Seu, sua, seus. Sua casa. Suas casas. Sempre concordando com o objeto possuído. D. A forma seu, sua, aplicam-se indiferentemente ao possuidor da terceira pessoa, do singular e do plural. Foi o que eu falei agora há pouco. São as mesmas, singular e plural. Terceira pessoa, não há distinção. Nos possessivos.
Aí tem os exemplos aí e tal. Ela perdeu seu tempo, eles perderam seu tempo. Se você disser, eles perderam seus tempos, está incorreto, certo? Observe que terceira do plural, terceira do singular, terceira do singular, terceira do plural, e o pronome possessivo é o mesmo. C. Os possessivos, eles podem ser substituídos pelos oblíquos átonos mi, ti, si, nus, lu, lis. Olha só, já fitava-me os olhos, ou seja, já fitava os meus olhos. Meus, tá certo? O mi substituindo o meus. Achei-lhe o relógio, seu. O li substituindo o seu. Tornaram-nos, perdão, tomaram-nos o lugar, nos substituindo o possessivo nosso. Então, os oblíquos átonos, eles podem substituir os possessivos. Quarta informação. Se mudar, fica até estranho, né? Se mudar a posição dos possessivos, muda-se ocasionalmente o sentido da frase. Olha só que coisa doida. Sua. Eita, era suas. Suas fotografias. Ou seja, as fotografias que pertencem a alguém, que pertencem a você. Agora, se eu disser assim, ó, fotografias suas, aí agora já é outro sentido. Fotografias suas são fotografias nas quais você aparece. Suas fotografias, eu digo que as fotografias são suas. São de propriedade suas. Agora, quando eu digo fotografias suas, são fotografias que não são suas, mas que você aparece. Tá certo? Amém. Encerramos aqui o estudo dos pronomes. O que nós vimos hoje? Numeral e pronomes. Então, já temos mais duas classes gramaticais.